Bom, como que os gregos, no capítulo 2 aí, vai falar como surgiu a psicologia, desenvolveu a psicologia, né, na verdade, o desenvolvimento da psicologia. Como que os gregos, fala aí Marinéia, um grande filósofo grego, Platão, quem mais? Sócrates, Aristóteles, Sócrates, de Alexandre o Grande, Sócrates, né? E tantos outros filósofos gregos, né? Os gregos. Isso aqui na época da Grécia Antiga, ok? Aí depois da parte ali da época de Jesus, isso é 300 anos antes, né, de Cristo. Depois 300 anos depois de Cristo, nós temos dois grandes psicólogos da Idade Média, Agostinho de Hipona, quem já ouviu falar? E Tomás de Aquino, grandes psicólogos, ok? Inclusive Agostinho de Hipona, ele seguia o pensamento, a filosofia de Platão, que apontava a separação que existe entre o corpo e a alma, defendia que a alma era imortal e o corpo era de ligação para com Deus. Aí tudo bem, né? Para Aquino, o ser humano era em sua essência, o ser humano em sua essência busca ser perfeito ao longo da sua existência. Como religioso, afirma que Deus era o único capaz de igualar a essência à sua existência. E é uma grande verdade, né? Ok? Logo, o caminho da perfeição do homem residia na busca de Deus. A Bíblia fala que nós somos como a luz da aurora e vai brilhando a mais e mais até chegar a ser dia perfeito. E Paulo diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Bom, no renascimento, o filósofo de destaque é René Descartes, ou Descartes, como você queira, tá? Ou Descartes. Tá. Que propunha uma dualidade entre a mente e o corpo. Uma dualidade entre a mente e o corpo. Para ele, o homem possui substância material e uma substância pensante, que é o corpo, ou seja, o cérebro, né? Mas desprovido do espírito é apenas uma máquina. E faz sentido também, né? O homem ser o espírito, o que ele seria, né? Bom, ainda de fato a concepção da ruptura do pensamento dos séculos e tal. E no século XX chega com ele a substituição das escolas vigentes até então, ou seja, o associacionismo e o estruturalismo e o funcionalismo, e novas tendências surgem, sendo que as mais importantes são... Quais são as mais importantes partes da ciência da psicologia? O behaviorismo, comportamento, e a terapia, a psicanálise da parte de Sigmund Freud, tá? Sigmund Freud. A psicanálise, inclusive, hoje em dia está em alta, né? Muita gente fazendo a psicanálise. Okay? Vamos ver, nos dias de hoje, né? Atualmente tem havido esclarecimento da sociedade, incluindo a igreja, que tem entendido a importância dessa ferramenta, esse braço do conhecimento, para o manejo das demandas humanas. Aqui, ó, estava dizendo aqui, ó, no passado desenvolveu-se uma ideia que a psicologia era para pessoas que possuíam algum distúrbio, tanto é que afirma que ela era destinada para loucos. Tal ideia preconcebida acabou por difundir a crença que somente pessoas supostamente anormais precisavam frequentar consultórios psicológicos. Graças a Deus essa ideia tem mudado, né? Bom, a psicanálise, a psicologia hoje, quais são as principais teorias vigentes? A analítica, a psicologia comportamental, do behaviorismo, né? A terapia cognitivo-comportamental, TCC, a terapia gestal, terapia, a fenomenologia e a psicanálise. Cada uma delas estuda uma parte do ser humano, o comportamento do ser humano, como ele age, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. As diferenças de emoções e sentimentos, segundo a neurociência. Tudo está no livro aí, tá? Bom, segundo a neurociência, o que são as emoções? Falo de emoções e sentimentos. Qual a diferença de emoções e sentimentos?
Fala para mim. Hein, Ângela? Qual a diferença de emoções e sentimentos? Hein, pastor Paulo? Bom, vamos lá. São aquelas reações, emoções que é? São aquelas reações que você pode observar. Tá? As emoções são aquelas reações físicas. Por exemplo, a pessoa começa a suar. Ele está emoção. Começa a tremer. Ele está passando por um momento de emoção. Gaguejar, com as mãos suando, transpirando. São experiências visíveis comportamental. Então, quando a pessoa está manifestando um comportamento desse físico, então ele está passando por emoções. E sentimentos? Não de comportamento, mas de mente. Ou seja, o sentimento, a pessoa não precisa suar, não precisa transpirar, tremer para ele ter um sentimento. Ok? Muitas vezes a pessoa está tendo um sentimento ali, mas ele está conversando com você, está com inveja, um sentimento de inveja, mas ele está conversando com você, você nem está percebendo que ele está com inveja. Ele está com raiva, mas ele está disfarçando, você nem percebe que ele está com raiva de você. Não vê a hora de você ir embora. Entendeu? Então, sentimentos muitas vezes não expressa. Aí é onde a psicologia entra para perceber se aquela pessoa está passando por aquele sentimento ou não. Isso aí é muito usado quando há crimes, né? Isso, exatamente, né? Eles usam, ele começa, ele está normal, mas ele está mexendo a mão ali em algum lugar, ele está fazendo assim com a mão, ó. Mas assim, algo tão... Que olha também. O jeito que olha, às vezes nem é uma coisa tão simples que a pessoa só vai perceber nos detalhes ali, né? Não de comportamento, mas de mente, experiência mental, que você pode viver, mas nem sempre se manifesta. Por isso que um psicopata, ele tem sentimentos, mas não tem emoções. Ele não tem remorso. Chorar é emoção? Chorar é emoção. Então, Psicopata não chora. Mas eu vi um caso que teve um... É muito raro, né? Posso falar? É rapidinho. Acho que no estado da Flórida lá, esse homem matou umas 36 mulheres, eu vi um vídeo, entendeu? Matou umas 36 mulheres e o júri lá estava presente e as pessoas com olhar de escárnio, falou assim, se eu pegasse você eu te matava, isso, aquilo, outro. As pessoas tinham liberdade de falar isso com ele, né? E ele olhava com olhar de desdém, né? Ele não estava nem aí. Mas aí um senhorzinho cristão teve a palavra para falar, até me arrepio de falar. Ele falou assim, poxa, eu como cristão sou obrigado a exercer uma coisa muito difícil. Você tirou meu bem maior, que era a minha filha, mas Deus me obriga a te perdoar. Então eu sou obrigado a te perdoar, então sinta-se perdoado. Olha o que ele fez. Ele chorou. A palavra de Deus mudou o sentimento dele. Ele chorou. Eu fui para júri popular, ele vivenciou muito tempo com um psicopata. Quase destruiu toda a nossa estrutura familiar. Ela era uma ex-cunhada. O que eu li um livro sobre uma psiquiatra falando sobre isso, o psicopata. Eu vivi isso, eu posso te dizer. 20 anos para poder descobrir quem é a pessoa. Ela chorava, é teatral, uma oratória absurda de convencimento e de te criar um arrependimento ali do que você fez. Então, eles não têm remorso e não têm cura. Mas eu acredito que Deus pode fazer todas as coisas, mas é difícil isso aí. Nesse caso, sim, foi um caso isolado. Todas as pessoas falavam dele, ele não estava nem aí. Para ele era indiferente, mas quando... Agora que Jesus pode mudar, pode qualquer ser humano. Eu oro para ela no sentido dela ser recuperada. Porque quando Jesus curava os endemoniados, pode ser que naquela época seja um psicopata. Então eu vejo dessa forma, mas não tem cura. Bom, capítulo 3 fala da personalidade. Qual página que está aí? 29. Muito se fala da personalidade, né? Quem que nunca ouviu essa palavra, personalidade? Você vai falar assim, aquela pessoa não tem personalidade. Já viu isso? Já viu, Du? Personalidade forte. Aquela pessoa ali, ele não tem personalidade. Você acha que é certo essa expressão? Não. Todo mundo tem uma personalidade. É que nem caráter. Aquela pessoa não tem caráter. Ou bom ou mal, mas ele tem caráter. Ele é sem caráter. Não, ele tem um caráter. Ou é bom ou é mal. Ele tem uma personalidade. Ou a personalidade boa ou má. Tá? Então, todo mundo tem uma personalidade. Vamos entender o que é? No dia a dia, como ouvimos falando sobre
Ela, né, a personalidade. Aqueles que chegam a afirmar que determinadas pessoas não têm personalidade. Será mesmo? Há diferentes personalidades. Há diferentes personalidades? Como ela se forma? Quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento? Personalidade muda? O que vocês acham? Personalidade muda ou não? Sim. Muda? Muda? Há um estudo. Sim ou não? Ah, eu acredito que sim. Eu estou achando que eu não tô... É só para ficar, só para você entender. Eu acho. Muda. O que não muda é o caráter. O caráter não muda. A pessoa, o caráter dele não vai mudar, mas a personalidade muda conforme o ambiente que ele. Se ele ficar muito tempo em um ambiente, ele pode mudar de personalidade. Já viu aquele me diga com quem andas, eu vou te dizer quem você é? Já viu? É bíblico, até em parte é bíblico. Ela nasce mau caráter? Oi? Não, ela desenvolveu um caráter mau, né? Ela não nasce, ela desenvolveu um caráter mau. E ela não Ok? pode mudar o caráter mau? Não muda. O caráter, o único que pode mudar o ser humano, o caráter dele é o. Ele já tem aquele caráter, ele tem que agora controlar aquele caráter. Você vê que tem crente que ele se converte, mas continua. É. Você pode o quê? Controlar. Isso, moço. Isso é que nem temperamento. Você não vai mudar mais seu temperamento. Você desenvolveu na infância o temperamento. Ou melancólico, ou colérico. Entendeu? Você desenvolveu um temperamento. Você pode controlar através do espírito aquele temperamento. Entendeu? Tem um estudo que fala que o ser humano desenvolve temperamento, uma personalidade até os 5, 6 anos. Isso, depois daí. Pastor, o que é o colérico? Exatamente. Colérico é o Pedro. Ah, Lembra do Pedro? eu sei. E depois, na próxima aula, eu vou trazer um vídeo aqui. Várias criancinhas, já de pequena, ela desenvolvendo, ela mostrando a reação que ela tem diante da. A mãe pega e quebra um ovo na cabeça dela. Você entendeu? Aí ela age, cada uma reage de um jeito. É o temperamento que ela já tem de criança. Vou trazer para você. Viu, pastor? Mas isso aí tudo aí vai depender do seu convívio com a pessoa. Você entendeu? Isso, por causa de personalidade. É. Personalidade. Caráter não. Já vamos continuar isso aí. Ó. Definir a personalidade não é algo tão simples. Há muitas definições para ela. Sobre personalidade também discurso a teologia, a filosofia, a sociologia e o direito. Segundo Pinho, a personalidade é o que a pessoa é, ou pelo menos o que ela aparenta ser para si mesma e para as demais pessoas que ela convive. Então o que você vê na pessoa, você fala, a pessoa tem essa personalidade, ok? Bom, vamos lá, para a gente entender um pouco mais de personalidade, para a gente aprofundar no assunto, página 29, entra aí na página 29. Vai explicar bem aí de onde surgiu essa palavra personalidade. Acharam? 29. Página 29. O que é personalidade? Ó, vai na parte de baixo aí, no finalzinho, nas 3 últimas linhas. Na Grécia Antiga, os atores de teatro utilizavam máscara chamada prósopon, certo? Face, figura, olhar ou aspecto, é o significado. A qual representava alguém que podia ser humano, divino ou mitológico, estava representando. Os romanos chamavam tal máscara, como que é o nome que dá para essa máscara? Personalis, de personagem, né? O termo significa que é o próprio ou característico de uma persona, tá? Pelo ou através, sona, som. Aqui ó, olha lá, pelo, através, sona, som, persona, ok? Visto que em princípio uma pessoa era alguém que com a capacidade de falar e daquela máscara vinha o som, por isso que persona, som, ok? A voz do ator que usava, pois ela era de cera ou argila. Do que era a máscara? De cera ou argila. Ó, por isso que a palavra sinceros é sem cera. Sinceros, sem cera. Daí vem a palavra sincero. Ele é sincero, ele não tem cera. Ele não está usando uma máscara, tá? Ele é sincero. Deu para entender? Vamos lá. Uma voz que usava, dela vinha de cera ou argila. E portanto não mudava a sua feição,
mas tinha um orifício ao redor da boca aonde saía o som que caracterizava a pessoa representada. De persona veio a palavra pessoa, de persona veio a palavra pessoa, e de personalis as palavras personagem ou personalidade. Quando os atores que se representavam sem máscara, eles usavam sinceros, ou seja, sem cera, de onde veio a palavra sincera. Então vamos entender aqui, ó. Quando ele era um personagem, ele colocava uma máscara, ele ia atrás de uma cortina, colocava uma máscara, entrava e fazia uma voz. Ele estava representando o personagem. Saía, voltava, usava outra máscara e fazia outra voz. Ele estava tendo outro tipo de personagem. Por isso que a personalidade pode mudar. Agora, quando ele aparecia sem máscara, ele estava dizendo, ele está sem cera. Ele é sincero. Ele está sem cera. Ele não está sem máscara. Não tem duas caras. Já viu aquela história do menininho que chegou em volta de um homem? Ficou olhando de um lado, olhando do outro. Falou, por que você está olhando para mim, menino? Não, é que minha mãe falou que o senhor tem duas caras, só estou vendo uma. Então é sincero, ele não tem duas caras, né? Aí vem a palavra sincero. Ok? Deu para entender? Vamos lá. A diferença entre personalidade e caráter. Qual a diferença, hein? Vamos ver? A personalidade é definida com a soma de características físicas, emocionais e psíquicas. Isso define a personalidade da pessoa. Ok? As características físicas, tá? Dele. Isso. Emocionais, como ele age emocionalmente, se ele é nervoso, não é, né? Físicas, o modo dele ser. E psíquicas, como ele pensa, tá? A física é o seu modo de falar, por exemplo. Emocionais, seu modo de chora, ri, se ele é muito chorão, ri muito. E psíquico, como ele pensa, de cada indivíduo. Por exemplo, a timidez define a personalidade da pessoa. A eloquência, fala muito alto, porque a pessoa tem um personagem que fala alto, tá? Capacidade. O meu caso aqui, capacidade de organização, entendeu? É aquele personagem que organiza tudo, é organizado, né, Marinete? Necessidade de afeto, a pessoa que necessita de atenção, de afeto, é um tipo de personalidade. Além disso, ela pode variar conforme o lugar que a pessoa está inserida, com quem ela se relaciona. Se ela ficar 3 anos no meio de bandido, ela pode virar bandido. Pode acontecer dela virar bandido. O meu filho foi para Lençóis Paulista, e lá, a Mariné agora mudou, mas lá em Lençóis, o povo tudo fala, tapete, tia. O Fernandinho ficou lá uma semana, né? Uma semana voltou, tapete, tia. Aí ela foi ver como ela fala, ela percebeu como ela falava. Se o Fernandinho fica mais um pouco lá, o camarada está lá, ele está lá no Rio de Janeiro, ele fala meu irmão, a piste. Né? Você vai, se ele está aqui em São Paulo, ele vai falar né toda hora, né? Se ele está lá no Mineiro, ele vai falar, uai, senhor, mas como você está aqui, moço? Você não sabe? E se você vai no Rio Grande do Sul, bate, maquiada boa, não? Cada moço guapo, bonito, não é? E você vai se adaptando com a situação e vai se... O ser humano, ele chega, você vê que o camarada foi para outro país, ele está comendo a mesma comida, agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Eu fui num local lá, ele pegou, colocou a comida para mim. Esqueci, pastor, que você é brasileiro, você pega comida. Mas você já se adapta com o local. Então, o ambiente pode mudar a sua personalidade, mas não vai mudar o seu caráter. O caráter já está. O caráter representa a soma de características e ações que temos dentro de nós, mas que são imutáveis. São o quê? Imutáveis. Pois não é possível mudá-las conforme o ambiente e a pessoa. Logo, é o caráter que nos representa com a cara mais limpa, sem máscaras. Ademais, também consiste em uma característica ligada à ética e à moral, pois mostra sua capacidade de seguir seus valores e ideais, e não se corrompendo ou tomando decisões. Vou dar um exemplo para você. Eu falei um dia assim, Mariné, precisamos pegar aquele irmão fulano, porque os 3 filhos dele estão devendo aqui na loja.
E falar para ele, conversar com os filhos. Ele também está devendo. Ficou difícil, entendeu? Então, é caráter. Eu discordo do caráter não poder ser mudado. Porque o caráter só muda quando a pessoa deseja ser e ela consegue mudar, mas ela tem que querer. É uma subjeção, mas veja bem, o que pode acontecer é assim, você pode por aquele momento não agir conforme o seu caráter. E agora por isso que eu não quero. Porque eu falo assim, eu tive um ensinamento e algumas vezes eu fiz coisa que depois eu falei, nossa, isso aí não é Foi coisa contra o que seu eu caráter. Foi contra o seu caráter. Mas então, aquele momento você até fez aquilo, mas não é o seu caráter. Um político, por exemplo, que aceitou suborno. Tem um projeto lá na floresta da Amazônia, ele aceitou. É o caráter dele. Ele pode até em alguma situação não aceitar, mas o caráter dele é de aceitar. Agora, você já viu pessoa que não consegue ficar devendo nada para ninguém? Conhece alguém? Não consegue. Eu, por exemplo, não consigo dever nada para ninguém. Mas tem gente que ele gosta, parece que ele dever para os outros é o prazer dele. Tá? Olha um exemplo aqui de falta de caráter. Furar a fila do banco. Revela falta de caráter ou não? Devolver o troco a mais que recebeu no supermercado. Não devolver o troco que recebeu a mais no supermercado. Revela falta de caráter ou não? Ele pode até em algum momento falar, não, eu vou devolver esse dinheiro aqui. Devolveu. Mas o caráter dele é de não devolver. Já é de não devolver. Então, em alguma hora ele vai fazer aquilo. Porque esse é o caráter dele. A Mariné conhece meu filho, de 14 anos. Ele estava na lojinha de R$1, aí ele disse que viu cair da bolsa da mulher R$20. E eu lá fora esperando ele, né? Ele falou, pai, o senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Eu vi cair R$20 da bolsa da mulher. Sabe o que eu fiz, pai? Eu fui lá e devolvi pra ela. Caráter? O que você ia falar, né? Tá vendo? Caráter. O mau caráter, quando ele tem É minha amiga. a transformação do caráter. Oi? O mau caráter da pessoa, o mau caráter. Quando ela tem um encontro com Cristo, há uma mudança de Há uma mudança de caráter. Há uma mudança. Mas o caráter dela está lá ainda. Isso aí, irmãos, é assim, ó. Eu vou dar um exemplo para você. É uma luta, exatamente. Você desenvolveu aquele caráter, agora você vai ter que lutar contra ele. Então existe a raiz. Pessoa que é nervosa. Você conhece alguém que é nervoso aí? Ele é nervoso, ele explode fácil. O que ele vai ter que fazer? Ele tem esse temperamento não muda. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que vigiar e orar. Ele vai ter que entregar esse temperamento na mão do Espírito e falar, põe uma rédea aqui em mim, põe um cabresto em mim e me controla. Mas a hora que você... A carne, lembra da carne? O que nós falamos? A carne nunca se converte. Você faz o que com a sua carne então, se ela não se converte? O que eu tenho que fazer com ela? O que Paulo disse, já estou crucificado com... Você vai chegar para sua carne e pegar um prego bem grande, fica aí, você vai ficar aí na cruz, fica aí, é o seu lugar aí, não sai daí. Você não pode se manifestar. Mas de vez em quando esse velho homem não dá uma descidinha da cruz? Sim ou não? De vez em quando você não tem que voltar lá pregar mais um prego nele lá? Ela fica aí. Por exemplo, você está lá no trânsito. Aí daqui a pouco entra alguém na sua frente e você... Eu tenho que ser tratado nessa área. Não, eu fui tratada. Não. Vou dar um exemplo para você. Eu tava num bairro aqui e eu com pressa, a Mariné me ligando na minha cabeça, certo? E uma fila de gente para atender, só uma pessoa para atender. E aí eu lá esperando, era a minha vez, chegou um rapaz. E eu lá já esperando. Quando ele acabou de atender, o rapaz chegou, foi na minha frente e falou, olha, você tem não sei o que aí? Eu falei, camarada, ele sabia que eu estava aqui na frente dele, cortou minha frente, e o velho Fernando falou, mas descer já. Aí eu pensei, deixa pra lá, Não vale a pena. Não vale a pena, não, eu não vou perder minha bênção por causa disso. Mas que quer descer, quer. É o velho homem, né? O que tinha para falar aí? Pergunta aí. Passou bom? Mas já respondi. Então, a carne nunca se converte, você tem que pregar ela direto na cruz, ela vai lutar contra você, e aquilo que você mais alimentar, né,
É o que vai vencer. Se eu fico o dia inteiro assistindo Netflix, certo? Vendo revista Tititi contigo, isto é, não sei o que lá mais, e no alimento da palavra, é só um exemplo. Isso aí é só. Eu no alimento da palavra, eu não oro, eu não jejuo. Você acha que a tua carne vai vencer? Tem gente que acha que o culto acontece na igreja, né? O culto acontece dentro de você. Você já tem que vir de casa com o culto acontecendo. O fogo tem que queimar dentro de você. A Bíblia fala que o fogo queima no altar. Aí você fica a tarde inteira assistindo Faustão, Faustinho, Ratinho, Ratão, Ratazana. Aí chega a noite, aí que culto vazio, viu? Nossa, que palavra, ai que essa irmã. Você não ora, irmão, você não jejua, você não faz nada. Não vai, só vai ver. Eu lembro até hoje que quando Deus começou a me usar nos dons, nós ia para, sabe onde? Nós ia para as vigílias, e orava. Aí eu ganhei 10 revistas do Tio Patinhas. Eu nunca tinha lido. E eu li as 10 revistas do Tio Patinhas numa tarde só, numa pancada só. As 10 revistas do Tio Patinhas. Passei a tarde inteira. Chegou a noite, o pastor chamou eu e falou: vem aqui orar pelos dons aqui. Eu comecei a fechar o olho, só vi o Tio Patinhas. Eu não falei, pastor, mas eu falei, deu vontade de falar, pastor. O pastor falou: não vi nada, não, pastor. Mas deu vontade de falar: pastor, só estou enxergando o Tio Patinhas. E eu lembrava do Tio Patinhas com aquele cofre cheio de moeda. Não saía da minha cabeça aquele cofre cheio de moeda, sabe? Deu vontade de ter um, né? Deu vontade de ter um. Mas é o que você o irmão, na vigília, Clodoaldo, o pastor Paulo conhece, lembra do Clodoaldo, né? Nós fomos numa vigília. E o Clodoaldo, Deus usava ele de vez em quando tinha umas visões. E ainda fomos num local lá, ele de São Paulo, comeu, Maria Helena, 10 pamonhas de uma vez. Aí chegou na vigília lá, ele estava lá deitado. Aí chegou o irmão perto dele e falou assim: e aí, Clô, teve alguma visão? Ele falou: rapaz, eu fecho o olho e só vejo pamonha, sabe? Não adianta, que você alimentar, né? Então a carne. Tem que tomar cuidado com a alma, os sentimentos, tome cuidado também, tá? Os sentimentos são enganosos muitas vezes. Se ele estiver fora da palavra, tome cuidado com ele. Ele não pode sobrepujar a palavra de Deus. Eu estou sentindo aqui, irmão. A alma é o pior inimigo. Pior inimigo, né? A alma, porque a alma você chora. Quem já aconteceu, para você ter uma ideia, alguém passar perto de você e não te deu paz do Senhor, né? Chegou perto de você, Marlene, passou e não olhou na sua cara, e você fala: nossa, o que eu fiz para aquela pessoa? E você ir para casa e fala: nossa, será que eu fiz alguma coisa para ela? Ô louca, não é? Aí chega em casa mandando mensagem. Aí a pessoa visualiza e não responde. Nossa, tem alguma coisa mesmo. Aí eu já vi irmão pedir perdão para mim depois de um ano e falar: um pastor, dos maiores pastores, o pastor mais conhecido aqui na cidade, onde chegou aqui na loja, depois de um ano ele entrou aqui. Pastor Fernando, você sabe que eu estava chateado? O senhor falou: não sabia, pastor. Ele ficou um ano chateado comigo, eu não sabia. Porque você falou uma vez que você pro Peru ia me levar também nessa viagem, mas aí entrou a pandemia, irmão, por isso que eu não chamei. E você não me chamou. Eu falei: não, pastor, então é por causa disso, eu achei que você está chateado comigo. Criou, né? Você cria um negócio porque o irmão não te respondeu no WhatsApp, ou porque ele passou perto de você, às vezes ele está com a cabeça tão quente, né? E a gente vai criando. A alma, a nossa alma é um campo de batalha. A alma ela está localizada numa parte do cérebro. Diga lá, só isso? Eu sei que ela ia aprofundar. O cérebro dá o quê? Sua mente. A sua mente governa o corpo. Quando a pessoa não tem esse sentimento, é que ela adquiriu É um psicopata. Não, pra mim é um psicopata. Não, se você não sente assim, remorso, você não sente ódio. Você não entendeu, que nem a irmã passa por mim e não me dá a paz do Senhor. Eu não ligo. Você pode ter amadurecido isso que eu perguntei. espiritualmente. Você é uma pessoa amadurecida. Não é? Pelo contrário, vou orar por ela. Quer ver quando a gente cresce? Quando você sabe que você cresceu? Uma pessoa discute com você, você discute com ela, começa a gritar com ela. Ela grita com você, você grita com ela. Ela grita com você, Stephanie, você grita com ela. Você grita com você, grita com ela.
Agora, e quando ela grita, quando você cresce, ela grita com você, se abaixa, fica quieto, olha, às vezes até ri. Olha só pra cara dela, coitado. Como que você faz com uma criança? Quando ela, papai, por que não sei o quê? Você olha, você cresceu, você não encara aquilo como uma ofensa, não, porque você cresceu. Agora, quando você é criança, você vai, duas crianças brigando, o que acontece? Mãe, ela bateu em mim. Não vai dar em nada. Meu filho ontem, ele chorou porque ele caiu da bicicleta e o primo dele deu mais importância para a bicicleta. Ai, ele ligou para mim que eu caí. Tá vendo? Diga, pastor Paulo. Jesus ele ensinou isso, né? Aprendei de mim que sou Manso e humilde. Quando alguém bater no lado da tua face, desce o braço. Eu não posso fazer que pode fazer que nem Holyfield, né? Holyfield. Diz que Holyfield, né, quando ele venceu o Mike Tyson, quando o Holyfield venceu o Mike Tyson, falaram assim para o Holyfield, os dois são evangélicos, né, inclusive um é batista, né? Holyfield, mas a Bíblia não diz que se alguém bater, você tem que dar o outro lado da face? Não, mas a Bíblia fala que a gente tem que pisar sobre o inimigo também. Então vamos lá, vamos para frente aqui. E nós vamos falar muito sobre a psicologia de Jesus, como Jesus aplicava. Você vai ver que Jesus foi o maior psicólogo que já existe dentro da Bíblia. Quando surgiu um assunto, como ele agia, Deus, o próprio Deus, no caso de Elias que teve depressão, qual foi como Deus aplicou? Nós vamos no aconselhamento, o que você fala no aconselhamento, o que você não deve falar no aconselhamento, tá? Como você deve agir quando for aconselhar alguém. Nós vamos dentro da psicologia e aplicando a psicologia cristã, como você faz com uma pessoa. Irmãos, foi a glória de Deus, eu falo isso. Já teve pessoas que entraram aí na loja em depressão profunda e saíram depois de conversar. Porque quando você vai, uma pessoa está em depressão, não tem como você curar uma delas sem conversar. Não tem como. Tem que ser boa conversa. Boa conversa, lógico, conversar, né? Mas se você só orar por ele e deixar ela embora, ela não vai ficar curada. Vou dar um exemplo de Elias. Elias não estava em depressão? Filho, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele deixou Elias falar, só eu que fiquei. Nem um profeta mais, só eu que estou sozinho, não tem mais ninguém. Não, Elias. Tem mais tanto que não se prostrou diante de Baal, tem mais 6.000 lá, tem mais não sei o quê. Não, Elias, não é só... Deus foi conversando com Elias e Elias levantou e foi. Então, a psicologia, se você sentar com uma pessoa que está com problema psicológico, se você não ouvir ela, muitas vezes ela só precisa que você ouça ela. Mas nós vamos ver isso no aconselhamento mais para frente, não é agora, tá? Bom, personalidade. A pergunta que se faz é: todos os seres humanos têm personalidade? Sim. No senso comum, quando alguém comete algo de erro, desonestamente age desonestamente ou insegura, aos que dizem que essa pessoa não tem personalidade. Na verdade, essa ideia está incorreta. Afinal, a personalidade é algo oposto a todas as pessoas, tá? É como dizer que não tem caráter, né? Agora, olha, falando nisso aí, qual a diferença de reputação e caráter? Vamos entender? O Gustavo vai estar saindo que tem que trabalhar, tá? Reputação é aquilo que eu sou quando as pessoas estão olhando. Ou não. Bom, é o que eu aparento, é o que aparento ser. As circunstâncias a quais você vive determinam a sua reputação. Aquele lá, a pessoa diz assim, aquela pessoa boa, aquela pessoa... Mas a verdade na qual você crê determina o seu caráter, tá? Reputação é o que pensam a seu respeito, é isso que a Mariné queria dizer. Agora, caráter é o que você é. Alguém pode pensar isso de você, ele é bom, mas o que você é o seu caráter. Que página que está isso daí? Esse aí não tem, é um subsídio. Então, reputação é a fotografia, caráter é a face. Ok?
A reputação, só terminando aqui, fará de você rico ou o caráter fará você feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens dizem no dia do seu funeral. Agora, o caráter é o que os anjos falam perante o trono de Deus. É o que você realmente é. É bem diferente. Ok? Diga para mim. Não, eu ia falar assim que o caráter é quem você é. Muitas das vezes as pessoas pensam que você é de uma maneira e você não é aquilo. É o que você é. Por isso que a palavra... Não, estou falando do senhor que já aconteceu isso comigo. Que pessoas veio conversar comigo, assim, pessoa que só veio de longe, mas nunca conversou comigo. Exato. Então você não pode falar que a pessoa tem um caráter X. Entendeu? Ele viu a sua reputação. Ele viu minha reputação, mas não é o contrário daquilo que eu sou. Ele julgou dele, sem saber. Ele julgou sem saber. Pela sua reputação, que ele depois, fez ideia da sua reputação. Depois de um tempo passado que a gente chegou a conversar, aí a pessoa... Aí ele conheceu o seu caráter. Falou, eu pensava de você uma coisa e você não é daquilo que eu pensava, você é diferente. Deus justifica os nossos frutos. Exatamente. Mas muitas das vezes a reputação é criada pelo caráter. Né? Sim, com certeza. Está associado. Com certeza. Está associado. Passado, né? Com certeza. Não, mas o que ele está dizendo é assim... Pastor, volta um pouquinho, só para gente tirar uma... Depois eu printo também e coloco no grupo. Tem que analisar essa reputação da pessoa para analisar, né? Será que a reputação ele tem por exemplo, a pessoa tem uma boa reputação, ele é ministro não sei do que, ele é até um pastor presidente, tá? Mas e o seu caráter? Caráter não tem a ver. Não é porque ele é um ministro da fazenda que ele é honesto. Que vai determinar se ele é honesto é o seu caráter. Tá? Não é reputação. Um dia um senhor de idade chegou para mim e falou, olha, eu nunca me corrompi. Eu falei, legal, quantos anos o senhor tem? Ele falou, 72. Mas quantas vezes te ofereceram, por exemplo, 500 mil reais para o senhor fazer? Né? Não, nunca ninguém ofereceu nada. Então, o senhor não pode dizer que nunca se corrompeu. Porque nunca teve uma oportunidade de se corromper. Se ele tivesse tido a oportunidade e não tivesse corrompido, ele podia dizer, não, eu nunca me corrompi. Não é, Davi? Mas nunca ninguém ofereceu para ele, então ele pode dizer que não é corrupto? Ninguém nunca deu uma chance para ele ser corrupto. Uma coisa é você dizer eu sou corrupto, mas alguém chega e fala, eu conheço, eu não queria contar uma história, mas vamos contar rapidinho. Um amigo meu falou assim, pastor, eu achei que eu nunca ia me corromper. Eu era vereador, uma cidade aqui em Nova Odessa, e lá houve uma licitação, não sei se é Nova Odessa, é perto de Campinas ali, tá? Uma licitação para uma empresa, que não vou falar qual que é muito conhecida, de água. E ele falou, olha, existe um dispositivo na lei que ele podia dar 200 mil reais para o vereador que votasse a favor daquela licitação. 200 mil reais. E aí, eram 11 vereadores, todos os 10 já tinham votado, e aquela não era a melhor empresa, e todo mundo sabia, eu também sabia que aquela não era a melhor empresa, era uma empresa até corrupta. E todos os 10 tinham votado a favor. Quando chegou a minha vez, eu ia ficar sabendo que eles já tinham ganhado, e eu ia ficar sem os 200 mil, o que eu fiz? Votei a favor. Eu me corrompi. Ou seja, falei, não, você só revelou o seu caráter. Porque se o caráter dele fosse um bom caráter, ele não ia fazer aquilo. Concorda? Mas o que estava no caráter dele, ele se corrompeu por causa do seu caráter. Deu para entender? Vamos para frente? Que horas são? 9h23. Tem mais 7 minutos. 9h30 você fala. Mais 5 minutos. Tá? A formação da personalidade. A personalidade é formada por um conjunto de fatores. Quais são? Biológicos, químicos, psíquicos, sociais, comportamentais e espirituais. A pessoa que vive no meio da igreja, né? Qual vai ser o comportamento dela? Até não falar, aleluia, glória a Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, é comportamental. Né? A criancinha, você já vê a criancinha, ele já cresce dizendo assim, ó irmão, era só um irmão da igreja.
Agora é só um baterista. E ele, onde que ele viu? Viu o pastor dele fazendo aquele, pregando daquele jeito, e foi lá na internet. Os fatores biológicos estão ligados ao aspecto genético, aquilo que é herdado, né? Descendente. Inclusive, você pode herdar a sua personalidade do seu avô, e dizem que você herda mais do seu avô do que do seu pai. Tá aqui, ó. Alguns estudos dizem que as crianças herdam mais características de personalidade dos avós do que dos próprios pais. Então, os fatores genéticos estão ligados a tendências inatas do ser humano, e dentro deles se encontram os fatores físicos e psicológicos. Físicos dizem da característica física. O que é a característica física da personalidade? Cor dos olhos, né? Pele, nariz. Se o pai é narisudo, o avô é narisudo, você tem que ter uma grande tendência de ser narisudo. Se o pai ou o avô é orelhudo, você pode nascer orelhudo. Careca, tem um monte de careca na família? Pode ficar careca. Olhos azuis? Pode também ter olhos azuis. Tá? Nariz, saúde, tem diabetes? Pode desenvolver diabetes. Agora, os psicológicos apontam para os aspectos da personalidade ascendentes que herdamos dos ancestrais. Instinto, emoções. A pessoa chora muito, porque o pai também era muito emotivo, o avô é emotivo. Intelecto, vontade, aprende fácil, não aprende fácil. Isso está ligado à formação da personalidade. Então, psicológico e físico. Deu para entender? Aqui, ó, que o Neto estava dizendo ali, certo? Toda pessoa é um produto em maior ou menor escala. Então, veja bem, agora com relação ao caráter, é até os 5, 6 anos. Temperamento também, e aí não vai mudar. Agora, a personalidade vai mudar de acordo com o ambiente. Até os 6 anos e meio, a criança vive num ambiente, né? Dentro de uma casa. Aí depois entra outros ambientes. Quais são esses ambientes? Escola. Vai para a casa de familiares, tá? Vai tendo influência de parentes, vizinhança, amigos, escola, igreja, clube. Isso tudo pode... Exemplo, irmão. Porque, pode observar, isso não é, lógico, via de regra, tá? Mas, observa isso para você ver que se não é comportamental o fato do homossexualismo. Você vê que muitos casos, a maioria dos casos, faltou na família a presença, por exemplo, da moça do menino que virou homossexual, menino. A presença da figura masculina, paterna. Eu conheci um moço, que agora já faleceu, que ele morava no meio, numa casa com 4 irmãs, 3 ou 4 irmãs e mais a mãe. E o pai chegava de noite, só dormia e ia levantar de madrugada e ia trabalhar. E trabalhava até de domingo. Então ele via a irmã passando batom, a irmã falando de sapato, e ele lá, no meio daquele ambiente. Ele foi aprendendo o quê? A desenvolver um lado feminino. Então a falta da figura paterna influencia, tá? O ambiente influencia. Falar que a pessoa nasceu homossexual, isso cientificamente não tem nenhuma comprovação científica que ele nasce homossexual. Então, o homossexual ele é comportamental, isso é científico. E por que vem de família, de gerações? Às vezes uma família que tem um monte de... Comportamental ou espiritual, em algum caso é espiritual, ou comportamental. Tá? Ele viu o tio que é assim, o sobrinho que é assim, viveu com o sobrinho que é assim, ou no meio de um ambiente que é assim. E foi abusado também, foi assediado, né? E eu conheço moça, por exemplo, que hoje ela é homossexual, porque a irmã dela iniciou ela e passou a gostar, e até hoje ela passou a gostar de mulher, tá? E assim por diante. Bom, na outra aula nós vamos ver, deixa eu ver se eu acabei aqui no caso da personalidade. Bom, o Evangelho nos traz a liberdade, principalmente quando somos livres de nós mesmos. Essa liberdade vai acontecer quando a gente começa pelo poder de Deus, conhecendo a sua palavra, praticando a sua palavra. A gente começa a pôr em prática o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito de Gálatas 5 chama-se domínio próprio. Ok? Ó, ninguém pode dizer que é livre se não for livre principalmente de si mesmo. Então nunca se esqueça que você é uma pessoa
e que é contra, que tem uma pessoa que é contra a sua vida espiritual. Nunca se esqueça que tem uma pessoa que é contra a sua vida espiritual. Quem que é contra a nossa vida espiritual? Nós mesmos. Hã? Eu mesmo. O diabo, mas nós mesmos também. Ok? Contra tudo aquilo que Deus quer que você faça. Não somente o diabo, mas o pior inimigo somos nós mesmos. Por quê? Por quê? Responde, mãe. Você sabia que a sua vontade é muito forte? Aqui, ó. Você sabia que quando você não quer, você não faz? Agora eu vou mostrar o versículo que eu falei para você. Olha aqui, por exemplo. Não existe tentação maior que nossas forças. Quer ver o que a Bíblia diz? Não veio, olha o que Paulo diz, não veio sobre vós tentação, senão, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Isso é Bíblia. Então você pode. Se você quiser, você não faz. Mas você tem que querer. E querer muito. E quando faz é mau caráter. Aí já é sem vergonha. Também você consegue não praticar alguma coisa que está no seu caráter. Se você... Em virtude de você querer agradar a Deus. Exatamente. Exatamente. Então, se você não quer, você não faz. Quando você não quer muito, olha, você já viu quando você não quer fazer um negócio, mas não quer mesmo, você dá um jeito e não faz. É ou não é? Se não, você até mente. É, criar tentação. Tem uns que mente para ele dá um jeito para não fazer, Wesley. Ele vai dar um jeito e não vai fazer. Então, quando você não quer, você não faz. Aí é onde fala, aonde está o seu coração? Onde está o seu interesse? Em agradar a Deus? Quando você... Tem gente, irmão, por causa da namorada, ele larga tudo. Por causa da droga, ele bate na mãe, no filho, ele faz de tudo por causa da droga. Por causa de namorado, eu já peguei caminhão de cana. Eu pegava 3 caminhões de cana. Era sorte que eu era encarregado da usina, então eles me levavam, porque não podia levar. Então me levavam e eu ia para Santa Eudóxia. Aquilo é um fim de mundo, meu irmão. Aquilo ali, você já ouviu falar? Qual é Santa Eudóxia, né? Conhece? A cidade é assim, fica num buraco, meia dúzia de casa lá. Então, quando você quer, eu ia para Lençóis Paulista. Vem a Marinéia, 200 quilômetros daqui. Quando você quer, você dá um jeito. Se você quer fazer, e se você não quer fazer, você também dá um jeito. Porque não vem tentação que você não possa suportar. Você pode suportar qualquer tentação que vem. Deus te deu capacidade. Deus não vai deixar você tentar acima do que você pode. Guarde isso. Se qualquer outro pensamento que vier é satânico, é maligno e contra a palavra de Deus. Mas o espírito tem que estar alimentado. Hã? Mas o espírito tem que estar alimentado. Oração, jejum. Mas está escrito? 1 Coríntios 10, 13. Ok? Ok? Ó o que Paulo disse. Eu sei estar abatido. Eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso. Algumas coisas? Todas. Se você quiser, você pode. Em Cristo você vence. Todas elas. Filipenses 4, versículo 12. Agora, depois nós vamos ver aqui. Só para terminar aqui, vai. Estou orando. O dia que Deus quiser, Ele vai me mudar. É assim? Eu estou orando. O dia que Deus quiser, Ele me muda. É assim? É você que tem que mudar. Eu sou irritado, sou nervoso. O dia que Deus quiser, Ele vai mudar. Não, Deus não vai mudar você não. É você que tem que mudar. É você que tem que... Trabalha com parceria. Com parceria. Você tem que querer. Aí Deus vai te ajudar. Mas é você que tem que querer. Tudo aquilo que você precisa mudar é muito importante. Tudo que você precisa mudar é muito importante que você participe. Tem coisas que Deus não vai arrancar de você. Só porque você está pedindo. Deus vai mostrar para você, para que você entenda que aquilo que diz, para que você discirna, governe e reine sobre aquilo. Tá? Ele só vai mostrar. Você faz assim, você age assim, você faz desse jeito. E você que tem que ter a atitude.
Isso vai Sempre. te dar um escape também. Ah, exatamente. Quando a palavra diz, ó, não furtarás, ela está dizendo, se Deus quiser eu não vou furtar. Com a ajuda de Deus. Eu vou, quando Deus quiser eu paro de furtar. É assim? Não furtarás. Não matarás. Não mentirás. É uma ordem, não tem esse negócio de ficar jogando a culpa, meus sentimentos, eu sou assim. Não. O Senhor vem. Aqui, ó, essa oração aqui não existe, ó. Senhor, que venha um anjo e tire de mim essa vontade de furtar. Isso não tem na Bíblia, não. Não vai vir um anjo e tirar o anjo, vai tirar a vontade de furtar. Essa oração não existe. É você que tem que parar de furtar. Não é? Tem uma instrução acerca da atitude, eu preciso tomar para que o meu comportamento. Você tem uma instrução, toma atitude. Comportamento que eu vou passar a ter por conta da fé que eu tenho na palavra de Deus, que eu não posso fazer aquilo. Amém? Amém. Vamos parar. Tem que ser pouca fé e muita atitude, né? Oi? Não, muita fé e muita atitude. Na palavra oração, tem uma palavra ali no meio. Qual que é? Ação. Se você orar e não tiver ação, vai resolver, Liu? Não vai resolver. Você tem que ter oração.